Bom dia, povo de Deus. Eu vim aqui deixar pra vocês uma experiência, né? Na verdade, eu tive várias, só que eu não vou contar todas aqui. Eu tava no jejum de 3 dias, só na água e esse alimento aqui, ó. Palavra, oração, leitura da palavra. E aí, eu tive visões na madrugada, né? Eu fiquei muito sensível à voz de Deus. E na terça-feira eu já tava em jejum. Eu passei o dia inteiro com a dor no pé. Tava com dor no meu pé, eu falei, misericórdia. Aí tinha momentos que dava choque de tanto que doía. E aí tá, fui pra igreja, voltei com essa dor insistindo. Aí fui deitar, ainda tava doendo. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei, mas por que eu não expulso essa dor, hein? Um dia Deus usou uma pessoa pra falar comigo que ele tava colocando autoridade nas minhas mãos. Que eu tinha autoridade pra expulsar o mal. Então eu coloquei a mão sobre os meus pés e eu disse, sai, em nome de Jesus. Foi isso que eu falei. E na mesma hora aquela dor passou, não senti mais nada. Gente, não foi 2 minutos depois, 3 minutos depois, foi instantaneamente, foi na hora, imediato. Aquela dor sumiu, evaporou. Então, assim, o que eu queria deixar com isso aqui pra vocês? A gente tem autoridade nas mãos, né? Basta a gente buscar, basta a gente se consagrar. Porque Deus, ele faz coisas grandes. A gente não precisa de ninguém pra fazer as coisas pra gente. A gente mesmo pode fazer. Muita gente fica falando assim, ai, mas na igreja não tem mais cura, não tem mais milagre, não tem mais sinais. Então busca você. É isso que eu faço, eu busco. Eu não preciso ficar assim, eu tenho que ir na igreja porque eu preciso que me revelem, que não sei o quê, eu preciso que Deus use alguém pra falar comigo. É maravilhoso quando acontece isso. Mas como é maravilhoso a gente ter contato direto com o céu. Você saber que você vai poder colocar a mão e vai ser curado. Igual eu. Sofrendo com ansiedade, com autoridade nas mãos. Né? Podendo eu mesmo colocar a mão sobre a minha cabeça e falar, sai em nome de Jesus. Nós não sabemos usar aquilo que Deus colocou na nossa mão. O dom, a autoridade, né? Se entregar verdadeiramente na busca. A busca pelos dons espirituais. É isso que tá faltando. A gente olhar mais pra nós, assim, falar assim, eu preciso buscar. E não ficar procurando defeito nas outras pessoas. Mas porque as pessoas não buscam? Porque aquela igreja ali não busca, não sei o quê. Por que a gente não olha pra nós mesmos? E falar assim, não, eu que preciso buscar. Eu. Se eu acho que o meu irmão não tá fazendo direito, eu vou lá e faço. Não é não? Porque antes da gente olhar pro pecado do outro, pras falhas do outro, temos que olhar pra nós mesmos. E quanto mais perto de Deus a gente fica, menos a gente julga. No dia que eu voltei a congregar, eu tava lá de joelhos na igreja e Deus falou comigo. Gente, foi muito claro, assim, sabe? Ele falou, eu não te chamei pra ficar estacionada. Se levanta. E ali naquele mesmo momento eu fui renovada. Com o meu dom de línguas, assim, sabe? Foi renovando. E eu me senti assim, me enchendo, sabe? Me enchendo do poder de Deus. Eu senti assim como Deus estivesse derramando um azeite, sabe? Aquele vaso que estava vazio agora estava se enchendo. Assim, as coisas espirituais eu sei que nem todo mundo vai entender, né? Mas eu creio que muitas pessoas vão entender o que eu tô falando aqui. É algo sobrenatural. Não adianta a gente tentar fugir do nosso propósito, não adianta você tentar correr, porque Deus, ele vai te trazer de volta de alguma forma. Se ele tem um propósito na sua vida, uma hora vai ter que cumprir. Teve uma vez que eu gravei aqui no story, eu louvando, e eu comecei a falar em línguas, e aí a minha amiga falou assim, Luana, que negócio é aquele que tu tava fazendo na story? Tu tava falando em outras línguas, língua de anjos? Porque ela não entende muito bem. Aí eu falei assim, sim, é isso mesmo, um dom de línguas. Aí ele, como que é isso? A gente aprende? Aí eu falei, não, não aprende. É algo dado a cada um tem o seu dom de línguas. E no dia que eu fui batizada pelo Espírito Santo, foi numa madrugada, né? Às 2h40 da manhã, até hoje eu lembro, numa vigília. E eu lembro que o pastor, ele chamou a gente lá na frente e falou assim, você vai ser batizado agora. Se você crer, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida agora. Você vai ser batizado. E eu fui com tanta fé, eu falei, agora. Gente, eu tava lá na frente, ele falou assim, fala glória, glória. E fui falando, glória, glória. Gente, de repente, eu vi com meus olhos espirituais, eu tava com o olho fechado. Eu vi uma pomba, como uma pomba pousando assim sobre mim, ó. Como se tivesse...
como se ela tivesse vindo do céu e entrando dentro de mim, sabe? Vindo assim na minha direção. Gente, é algo muito sobrenatural. Tinha 3 meses que eu tava buscando de madrugada, de manhã, todo culto eu tava, e buscando assim, como quem busca comida, sabe? Buscando, eu quero sentir essa presença. Eu vou pra igreja, eu vejo todo mundo sentindo, eu não sinto nada. Pra mim era muito ruim aquilo, eu queria sentir também, né? E aí eu vi descendo, pousando sobre mim. E naquele mesmo momento eu comecei a falar em línguas. Gente, é assim, você começa a falar e você não tem muito controle. Você simplesmente vai falando a primeira vez, né? Eu fui falando, eu caí no chão de tanto poder. Eu não consegui ficar em pé. As minhas pernas adormeceram. E o incrível é que eu não me machuquei. Não machuquei minha cabeça, nada. Não senti nada de dor. Eu senti leve, assim, ó. Gente, parecia que eu tava flutuando. Parecia que eu era um anjo ali flutuando. Foi um dia incrível que, se você não teve essa experiência ainda, busca. Eu tô falando aqui pra vocês e eu tô sentindo a unção nas minhas mãos, assim, sabe? É algo que... Gente, só busca. Se você ainda não recebeu o dom de línguas, se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, busca. Busca por experiências, busca como algo que você quer muito. Eu acho muito errado as pessoas falarem assim, porque facinho ser batizado com o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse qualquer coisa. Não é não, gente. Tem que se esvaziar para poder ser cheio. Não é possível o Espírito Santo habitar num lugar que está impuro. Tem que se esvaziar do orgulho, das coisas que não agradam a Deus, né? Porque o Espírito Santo é algo santo, é algo do céu. Então eu tive que ter uma busca, assim, uma entrega constante, me desligar totalmente do mundo para eu poder buscar o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que acha que é batizado, na verdade não é batizado. Somente alguém enfiou na cabeça. Quando eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu era da Deus é Amor. E eu lembro de pessoas ter chegado até mim e perguntado como que eu consegui o batismo, né? Porque ela estava 10 anos na igreja e ela nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo. Nunca teve uma experiência, assim, desse tipo. E aí eu falei, mano, só busca, assim, eu não tem uma fórmula mágica, tipo, eu sou muito santo, eu consegui. Não. É somente a entrega, porque Deus conhece o coração de cada um, né? Não adianta ser muito religioso e na verdade, você não tem uma intimidade com Deus. Tem muita gente por aí que às vezes ele não tem essa religiosidade toda e tem uma intimidade com Deus até na pia lavando louça. E já tem pessoas que moram dentro da igreja e não tem, entendeu? Então, é muito de cada um, a intimidade dela com Deus, né? Que nem essa irmã que me perguntou, ela não faltava um culto. E ela tinha uma religiosidade muito grande. A Bíblia fala que no livro de Mateus, capítulo 16, no verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar a nós mesmos. Antes de eu conhecer a Deus, eu falava muito palavrão. Gente do céu, se eu batesse o dedinho assim na quina, não sei se diz, sabe o nome que eu prefiro não falar novamente. Deus me livre desses nomes, mas eu xingava muito, gente. E qualquer coisinha eu já estava xingando pra mim, que é como se eu fosse me aliviar com aquele xingamento, só que na verdade eu estava me afundando, porque tudo que eu colocava as minhas mãos dava errado. Tudo. E mal sabia eu que era a minha própria boca que me levava pro buraco. Então a gente tem que renunciar à carne, porque a nossa carne quer pecar a todo momento, né? Eu tô lendo o livro de Mateus e ele é muito interessante, pois fala da vida de Jesus, desde o nascimento, dos milagres, né? E aí, eu falando essa última história, eu lembrei do capítulo 15 que eu tinha lido, né? Onde os escribas e os fariseus, eles questionaram a Jesus, né? Dizendo assim, os teus discípulos, eles estão transgredindo contra a tradição dos anciãos, porque eles comem pão sem lavar as mãos. E aí para eles estavam contaminando. E aí Jesus respondeu para eles assim, hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E até aqui no versículo 8, este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui mais embaixo fala que o que contamina o homem não é o que entra
pela boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Isso tem muito a ver com o que eu falei agora, em questão de xingamentos, né? A nossa boca, infelizmente ou felizmente, sei lá, tem muito poder. Eu sempre usei a minha boca contra mim. Falar assim, eu sou burra. Eu não dou conta. Porque eu não vou conseguir. Nossa, gente, com xingamento, sabe? Coisas assim pesadas. E eu mesma atrasava a minha vida. Já não bastava o que eu ouvi tanto na infância, que eu não ia prestar pra nada, que eu ia morar de favor na casa dos outros, que eu não ia ser ninguém. Não já bastava isso. Eu própria mesma acabar comigo também, né? Não bastava as pessoas. Mas tem uma coisa que eu falei desde pequena, que isso eu teve um poder enorme, foi que os meus filhos jamais passariam pelo que eu passei. Fome, necessidade, aperto. Isso eu falei muito, desde pequenininho. Meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Não vão, não vão. Porque eu ouvia muito também que, porque tu vai ter um monte de filhos, tu vai morar de favor na casa dos outros, tu não vai ter nada. E eu dizia, não, os meus filhos não vão passar o que eu passei. Eu ouvi muito que os meus filhos iam bater na minha cara, que eu ia apanhar de marido, que eu não ia ter um bom marido, que eu ia como se eu fosse viver pagando os meus pecados, sendo que eu era apenas uma criança. Era uma criança. Você tem que vigiar muito com tudo que você fala pro filho de vocês. Cuidado com as palavras. Eu tive que ter ajuda de pastores para orar em cima do monte, fazer campanha para quebrar maldições que tinham lançado sobre a minha vida, de quem deveria ter me protegido, de quem deveria ter orado por mim na minha infância. E era só maldade, palavras contrárias, né? E para destravar a minha vida, para algo começar a andar, foi em cima de oração, de jejum, de campanha. Por conta da minha família. E quem falou isso pra mim, infelizmente acabou caindo sobre ela. Quantas vezes eu tive que sair da minha casa pra ir defender, porque o marido tava lá querendo bater, porque o marido tava deixando passar fome, passar necessidade, porque o marido tava jogando na cara, tava humilhando. Então, assim, a gente tem que vigiar muito. Porque a nossa boca, ela pode ser usada contra nós, a favor de nós ou contra. Independente. Entendeu? Tanto pra abençoar, quanto pra amaldiçoar. E tudo que você planta, você colhe. Principalmente sobre os filhos de vocês. Vocês têm muita autoridade sobre a vida do filho de vocês. Então aprendam a usar isso a favor dele, não contra ele. Sejam amigos dos filhos de vocês, não sejam inimigos. Não incitem a ira do filho de vocês. Por favor, isso é muito grave, você ser inimigo do seu filho. Aqui em Efésios vai falar, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, né? Aí, 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina. Ou seja, o pai não deve viver provocando o filho, né? Muitas vezes o teu filho faz um monte de coisa boa. Aí uma coisinha assim que não deu certo do jeito que você queria, você já começa, porque tu não serve pra nada, porque tu não presta pra nada, porque tu deveria ter morrido, não deveria ter nascido. Eu ouvi essas coisas, entendeu? Eu não podia fazer isso aqui, ó. Eu não podia errar, não tinha o direito de errar. Tinha que estar todo o tempo fazendo certo, todo tempo. Sendo que na fase da infância, a criança vai errar mesmo. É uma criança, não tem como sair tudo perfeito. Então procure entender mais o seu filho. Tem muita mãe, tem muito pai que foram os carrascos de pais e depois tá lá exigindo que o filho seja cuidadoso, que o filho respeite, que o filho ame. Mas como que ele vai amar alguém que não deu amor pra ele, que não teve paciência de ensinar ele na infância? Um dia, o meu filho mais velho, o Hendrick, a gente tava na lanchonete, né? E aí no momento que veio o lanche dele, ele foi comer e acabou derrubando o hambúrguer no chão. Caiu só a carne do pão. Ficou só o pão e o tomate e o alface. Aí ele olhou pra mim assim. Eu percebi que ele ia chorar, porque ele achou que eu ia brigar com ele, que eu ia bater nele. Aí eu olhei bem no olho dele assim, o olhinho dele tava cheio de lágrimas. Aí eu já fui pra perto dele. Eu falei assim, não chora. Não chora, meu filho, não chora. Aí no que eu abracei ele, o coração dele tava ele começou a chorar. Eu falei, não, meu amor, não chora, isso acontece, calma. Fique tranquilo. Isso é normal. Até eu poderia ter acontecido isso. Então, assim, a gente tem que prestar muito bem atenção se a gente tá brigando com o nosso filho por algo que foi um incidente. Um incidente acontece. Ele derrubou um copo. Você vai ali, ó, mata o menino de porrada porque ele derrubou um copo. Sendo que isso acontece, não foi proposital. Ele não foi lá e tacou. Eu morei em uma cidade chamada Dom Eliseu, no Pará, né? E nessa casa não tinha água, não tinha energia. A gente tinha que pegar água no poço da casa dos outros. Tinha que puxar com balde pesado. E lavar a louça também. Às vezes a gente levava pra lavar lá. E aí eu tava com aquele balde de louça na cabeça, aquela bacia enorme. E eu tava fraca porque a gente passava muita fome, não comia. Às vezes eu ia lanchar só na escola, minha única refeição do dia. E aí eu acabei escorregando na porta de casa, porque me deu uma fraqueza, gente. E eu caí com aquela louça toda no chão. E o que eu ouvi? Tu não presta pra nada, devia ter te matado na barriga. Porque tu não presta nem sequer pra carregar uma bacia de louça. Eu fraca, gente, fraca. Uma fome que tava doendo na minha barriga. Então, assim, todas essas experiências ruins que eu tive, tudo que eu ouvi, eu procuro não trazer pros meus filhos.
De verdade, por isso que eu sou uma mãe leoa. Eu faço de tudo pros meus filhos andar arrumadinho, eu faço de tudo pra entender eles. Eu corrijo com amor. Antes de dar umas palmadinhas, porque às vezes é necessário, eu procuro entender como que aconteceu aquilo. Foi um incidente? Ou é porque ele tá desobedecendo realmente? Ou foi algo de criança que acontece, né? Será que meu filho tá bem? Eu tenho que entender. Não posso simplesmente chegar e, ó, faltar matar filho de porrada, falar, ai, mas tu não presta, menino, não sei o que, o menino fez tanta coisa boa. Aí uma coisinha, que pra você é o fim do mundo. Então, isso aqui também é pra abrir a mente de vocês. Se por acaso tem alguma mãe aqui que fala essas coisas, que faz essas coisas, não compreende muito seu filho, não faça isso. Não faça. Que lá na frente ele vai entender que tipo de mãe foi você. Que tipo de mãe você está sendo. Você consegue analisar que realmente eu tô sendo essa mãe boa ou eu tô sendo uma mãe injusta, né? Eu fui uma criança que eu nunca ouvi um eu te amo. Nunca ouvi. E eu queria muito ter ouvido. Filha, eu tenho orgulho de você, né? Filha, que bom que você tirou notas boas. Eu poderia tirar 10 em todas as provas, mas nem assim eu ouvia isso. E quando eu tentava expressar o que eu tava sentindo, até mesmo como foi na escola, eu ouvia assim, sai pra lá, menina, tu fala demais, cala a boca, deixa eu quieto, não sei o quê. Porque eu tinha um tempinho assim pra me ouvir, sabe? Então, hoje eu faço diferente com os meus filhos. Quando eles chegam da escola, eu já pergunto como foi a aula. Até o que eles comeram, eu pergunto. Porque muitas vezes eu chegava com isso em casa e eu não tinha quem me escutasse, né? Pra eu falar, eu comi isso, na escola foi assim, assim, não tinha ninguém pra me escutar, né? Era só pancada, pancada e pancada. Então eu faço totalmente diferente. Quando meu filho nasceu, ai, gente, tô até chorando já. Ali eu vi uma oportunidade de ser diferente daquilo que foram pra mim, sabe? Eu nunca pensei assim, ai, como que eu vou dar amor se eu não tive? Não. Eu pensei assim, eu sei que dói a ausência de amor, de cuidado, de carinho, de proteção, né? De entender. Então, eu vou ser totalmente diferente pra ele. A partir do momento que eu tive filho, eu tive forças pra ser uma nova mulher. Tanto que foi depois que eu tive meu primeiro filho, foi que eu voltei a estudar. Foi que eu concluí meus estudos, que eu fiz curso, levando ele dentro do carrinho. Ali eu disse, eu não posso ser uma pessoa encostada. Eu não posso ser uma pessoa hipócrita de, por que eu não tive, eu não vou dar também. Não posso ser assim. Porque eu sei que dói. Por que eu vou fazer com meu filho o que fizeram comigo? Gente, eu acho uma maldade isso. Eu acho muito maldoso fazer com o seu filho aquilo que fizeram com você. Sério. Eu não tive eu te amo. Mas desde quando meu filho tava na barriga, eu falava pra ele todos os dias, meu filho, eu te amo. E no dia que ele nasceu, eu peguei na mãozinha dele e eu disse, eu prometo que eu vou falar eu te amo todos os dias. Enquanto eu estiver nessa terra, você vai ouvir um eu te amo. Aqui os meus 3 filhos falam eu te amo, do menor ao maior. O Henrique tem 2 aninhos. Às vezes, enquanto ele chega assim, mamãe, tá, amo. Ele não sabe falar te amo, né? Porque ele ouve eu falar pra ele todo momento que eu amo ele. Entendeu? E o Hendrick também, desde pequenininho, ele dá uma volta e vem aqui, mamãe, eu te amo. Você vê, quando você dá amor, você tem de volta. Agora não adianta você querer cobrar algo que você não deu. É muita hipocrisia, gente. É muita hipocrisia. Não sejam hipócritas a ponto de querer cobrar do seu filho aquilo que você não deu pra ele. Não tô falando que você não vai corrigir ele, não, porque meus filhos são muito bem corrigidos. Então, quem me conhece sabe que eu sou uma mãe que corrige. Mas eu sou também uma mãe justa, né? Que corrige quando algo realmente tá errado. Eu falo eu te amo pro meu marido, eu falo eu te amo pra minhas amigas, mas tem uma pessoa que eu não consigo falar eu te amo. E não é porque eu guardo mágoa, porque eu já perdoei, é porque não foi construído. Sabe? A boca chega, treme, tipo assim, fica dura, não sai, gente, não sai. Não sai, eu já tentei, mas não sai. Não tem elo, não tem laço, não tem conexão, sabe? Mas com minhas amigas, com meus filhos, com meu marido, eu falo. Pra mim é natural. Tipo assim, eu não fico com meio assim, eu não, com medo. Não, eu falo. Sou carinhosa com minhas amigas, sou carinhosa com meus filhos, no meu lar, né? Totalmente diferente. Agora tem uma pessoa que o meu eu te amo não sai. Não é porque eu tenho raiva, tanto que eu ajudo, né? Eu faço o que eu posso, eu respeito, eu honro.
mas não foi construído, gente. Não tem como eu forçar algo que não foi construído, entendeu?